Olá, bom dia a todas e todos. É um prazer tê-los aqui, é um prazer encontrá-los aqui para mais uma live do projeto Azili Yangu, um projeto que visa que vocês conheçam, que tenham a profundidade e a excelência das origens do conhecimento dos povos originários, tanto em África quanto dos povos originários espalhados pelo globo terrestre e que, por exemplo, dominavam a nossa América, o território que hoje é o continente americano, por muitos tempos. É preciso que nós tenhamos esse resgate, essa viagem de retorno, que eu costumo chamar de viagem de volta para a nossa ancestralidade, para a nossa realidade, culturas e costumes, as nossas tradições, para que nós vençamos essas incríveis barreiras culturais e essas barreiras históricas que são nos impostas. Basta vocês terem uma ideia, por mínima que seja, daquilo que nós possuímos de uma história apagada, bloqueada, de desconhecimento das fontes, de desconhecimento dos fatos históricos. E quando em historiografia você desconhece, altera, violenta, usurpa fatos e fontes históricas, você simplesmente não está a contar histórias, você está a forçar e violentar narrativas que não têm como serem comprovadas e passam a ser creditadas e valoradas pura e simplesmente pelo motivo de não se ter contrapontos e por não se ter histórias diferentes. Essa é a diferença de uma história contada e de uma história inventada. E a invenção da história fez com que muitos de nós, negras e negros, abdicássemos da nossa negritude. Muitos indígenas, povos originários, abdicassem de suas origens e abdicassem de seus costumes, por já nascerem incluídos dentro de um processo violento, de um processo que deslegitima os próprios laços, as próprias raízes, que apenas corroboram para que as coisas fiquem cada vez mais difíceis. Então, eu gostaria de nos apresentar o Azili Yangu enquanto um elemento que procura, enquanto um grupo que procura funcionar em busca dessa legitimação, em busca desse retorno, desse regresso, que tem bases muito sólidas, que procura, muitas vezes, buscar pura e simplesmente aquilo que temos de mais próprio, aquilo que temos de mais interessante na nossa cultura, que é termos uma imersão, termos uma ideia daquilo que nós significamos. E essa possibilidade, e essa grande ideia que nós precisamos, ela está prevista muitas vezes aqui, nesse logo que foi feito pela irmã Andréia Souza, e ele tem muito, eu queria explicá-lo para vocês, pelo menos da maneira que eu entendi. Aqui temos um movimento exposto por essas figuras aqui, como vocês podem ver, o movimento está aqui transposto. Esse movimento, essa linha aqui, essa amálgama entre passado, presente e futuro, enquanto movimento, ele tem dois sentidos para mim. A ideia de infinito, que está composta nesse 8 deitado, que vocês já conhecem desde outras semióticas já conhecidas, e essa ideia de fogo que está transposta nessa ideia de faísca, ou seja, de
que o movimento ele é composto e ele é transposto para essa ideia, para essa composição, para essa ilustração de pensamento. Nós temos aqui um composto de movimento e um movimento rápido, semelhante ao movimento da luz, que faz com que nós tenhamos um novo arranjamento, ordenamento do tempo a partir das partículas e emissões de partículas mais rápidas, como é a velocidade da luz. Então, um tempo transcrito e transposto a partir de uma velocidade, de uma condição de velocidade. Então, amigas, amigos, eis a ideia que eu tenho do símbolo, este símbolo que está em vossa tela sobre a Vasily Yan. Uma velocidade tremenda, uma velocidade constante e também uma ligação espiritual, cultural muito forte com o Exu. O orixá Exu, o orixá do movimento, o orixá tem como elemento o fogo, a primeira cabaça após a cabaça da criação de seus pais. Então, Exu também tem essa linha, esse movimento que está insinuado nesta imagem, que está sendo desvelado nessa imagem. E a expressão Atzili Yangu, minha origem, em Swahili, ela remete a que a minha origem, colocada aqui, é um movimento constante, é um movimento contínuo. Então, isso também é de grande valor para mim e para vocês que estão a ter essa explicação de alguma forma. Isso transmite uma ideia muito forte de profundidade naquilo que estamos a dizer, naquilo que estamos a falar, naquilo que estamos a tentar significar para vocês. Então, aqui neste projeto, aqui neste canal, em todos os momentos, vocês encontrarão uma ideia de origem, uma origem profunda, uma origem consciente, em movimento, que tenha e tome o tempo enquanto cíclico, que é uma constante em África, que também é uma constante em alguns povos originários, dos quais eu já conheço algumas considerações acerca do tempo. O tempo não é uma progressão linear como o ocidental, melhor dizendo, quer pensar. O tempo é uma construção cíclica em movimento, onde o passado está imiscuído com o presente, o futuro pode ser o ancestral. Todas essas qualificações e considerações, elas são válidas quando você tem em mente uma construção extremamente sólida e forte de que o tempo ele se move ininterruptamente a partir dessa ideia que está aqui transposta nesse elemento cíclico, desse movimento esférico, elíptico, hiperbólico, seja lá qual for a curva que o tempo faça, ele se dobra sobre si mesmo, volta, depois segue e depois toma outras direções. Essa ideia, ela também abrange a ideia de encruzilhadas, que é tão cara ao povo iorubá. Por exemplo, as encruzilhadas são caminhos pelos quais temos cruzamentos de possibilidades, que nós podemos retornar e retomar, que nós podemos retornar e tomar outro caminho, que nós podemos retornar a um ponto e refazer ou fazer outra possibilidade. Então, percebam que tudo isso, quando você busca a sua origem, você primeiro faz um retorno. Esse retorno ele é seguido por uma consideração de que ou você segue um caminho similar àquele que você estava a seguir, ou então você segue um caminho totalmente oposto, diferente, para não dizer pura e simplesmente oposto, diferente, diverso, distinto, distinguido daquilo que você estava a fazer anteriormente. Porque é um encontro no tempo, pensar por outras possibilidades que fazem com que nós tenhamos essa ideia de origem despertada em nós. Porque
que a ancestralidade, como diz a professora Catiúcia Ribeiro, e muito bem, é o futuro ancestral. Isso pode parecer uma contradição de termos. Como é que o futuro, aquilo que está por vir, pode ser considerado por aquilo que já esteve, que já passou? Porque para nós, negras e negros e povos originários, o passado não passou. O passado está aqui no presente, é agora. O agora, no tempo originário, no tempo africano, é um instante que reúne elementos e subsídios do passado com o que há agora e com o que pode haver a partir desse encruzilhamento que nós passamos. É complexo? É. Mas se você perceber que esse movimento disposto na imagem é um movimento contínuo. De certa forma, tem aqui uma deliberação possível de se colocar entre o Panta-Rei de Heráclito, de Éfeso, pensador considerado pré-socrático, com essa ideia de Sankofa, do que o tempo é agora. Sankofa é uma ave mítica africana, do povo Akan, que ela tem uma dupla cabeça, onde uma se move para frente junto com o seu próprio voo, ou seja, está em movimento, aquela ideia de movimento constante. A outra cabeça está com um ovo no bico e a olhar para trás. Esse olhar para trás é a ancestralidade. O ovo no bico é o futuro e o voo é o próprio presente. Então, tudo é agora. Os três termos estão dispostos simultaneamente. A simultaneidade do movimento, o fluxo do movimento. A única constante que há é justamente a possibilidade de se estar em movimento sempre. Então, essa é a ideia de Sankofa. Essa é a ideia do tempo que incorpora, encarna a ancestralidade negra e originária, que é elemento básico desse asilo Yango de origem. É um retorno para casa, mas é um retorno para casa no futuro. É um retorno para casa no presente que faz o futuro. Ou seja, é um retorno para casa quando você se assenhora desse tempo em movimento, fazendo essas curvas, essas misteriosas e interessantes e enigmáticas curvas. Falta-me palavras no idioma português, todo ele derivado do grego, do latim e de algumas expressões anglo-saxãs. Falta-nos a possibilidade de poder significar com maior nitidez, escurecer mais os fatos sobre isso que se diz com a palavra Atsili Yango, com o que se diz com Sankofa, com o que se diz com Oritametá, que são as encruzilhadas. Todos esses conceitos, eles devem ser vistos e observados nos idiomas originais para que possam significar com melhor exatidão aquilo que significa. Então, prestem bem atenção, atentem aos fatos e vejam que aqui estamos diante de uma possibilidade muito maior, que é a possibilidade de uma temporalidade que abranja o nosso passado, que nos reconfigure, que nos realoque no presente e transforme, modifique o nosso futuro. Então, essa é a ideia de Sankofa. Preste atenção, amigas e amigos, que aqui é aquilo que eu tenho visto para vocês e dito para vocês. É uma explicação básica sobre aquilo que é o projeto Asili, que é um projeto que visa colocar para vocês de uma forma bem segura e tranquila o que significa, o que simboliza essa grandeza, essa inspiração que esse tempo cíclico nos coloca. Muito obrigado, muito axé a todos, o tempo e bom